Olá pessoal, bem-vindos ao canal Comentando Realities com a Lê. É um prazer imenso ter vocês aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal, então por favor, se você gostar desse vídeo, dá um like, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso também. Sou muito grata por cada um de vocês que chegaram até aqui. E vamos lá, vamos falar de Dudu Camargo. Então, dá uma olhada nessa foto e vê o quanto que ele está concentrado hoje. Provavelmente ele está com muito medo de ir para a roça. O Dudu Camargo realmente ele pensa que ele está cancelado aqui fora. E isso se deve ao histórico dele mesmo, né. Infelizmente, ele foi muito injustiçado e criaram histórias que não são verdades, né. Ele mesmo deu algumas entrevistas esclarecendo alguns fatos do que ocorreu, principalmente no SBT, com a saída dele. Então, assim, na cabeça dele, neste momento, ele está cancelado aqui fora, né. E isso acaba fazendo com que segure o jogo dele, né. Ele não está conseguindo mostrar aquele Dudu de quando ele chegou no reality. Infelizmente, ele até teve uma ótima participação no último apontamento, eu amei tudo que ele falou pra Rai e para o Toninho também. Mas infelizmente ainda ele está segurando bastante, ele tem muito potencial ainda para esse jogo, ele é super estratégico, muito inteligente, então eu, na verdade, creio que o que está faltando para ele agora é ir para a roça. É óbvio que, quem é fã do Dudu por um lado, não quer que ele vá para a roça, né, porque isso é o que sempre a gente tem dilema num reality, não ir para a roça. Mas no caso do Dudu, eu creio que ele indo para a roça e voltando, ele vai voltar grandão, né. Eu me lembro, que ele estava conversando com a Saori outro dia, e ele está foi justamente quando escolheram os 4 participantes para irem para o paiol, né. Ele estava extremamente grato por ele não ter ido para o paiol. Aquilo me chamou muito a atenção dele, o que ele disse para ela, ele falou: "Meu Deus, a minha mãe deve estar muito feliz agora. Eu só imagino como a minha mãe deve estar satisfeita neste momento". Então, para ele, não ter ido para o paiol foi o máximo, porque ele realmente achou que ele iria para o paiol, né, porque ele, óbvio, chegou à conclusão de que o paiol não era uma coisa boa, né, que os 4 participantes que estavam indo, não eram os mais queridos pelo público, né. Então ele ficou extremamente grato, e eu percebi o quanto ele estava realmente grato a Deus por aquele momento que ele estava vivendo, o quanto ele se lembrou da mãe dele, aquilo realmente me tocou. Então nessa foto aí a gente percebe o quanto que ele está concentrado, ele tem quase que certeza que ele está indo para a roça, ele está tentando escapar de todas as maneiras, está tentando fazer ali uma união com a Tamires, né, porque ela tem o Lampião. Infelizmente a Tamires não é uma amiga que ele pode confiar, né, ontem ela estava conversando com a Saori, falando mal do Dudu, o que me causou uma enorme insatisfação ver que a Saori estava ouvindo a Tamires, concordando em alguns momentos, falando mal do Dudu também, falando que se o Dudu realmente tinha feito tudo o que a Tamires estava dizendo para ela, ele ia sair na roça, né. Então assim, achei muito complicado as falas da Saori por ela estar junto com ele neste momento, eu acho que foi, assim, horrível a fala dela, pra ser bem honesta, né. Então, assim, existem controvérsias em relação à relação da Saori com o Dudu. Eu estou tentando acreditar que ela, né, tem um sentimento por ele, mas eu não acredito que é um sentimento de amor, pra ser bem honesta. Eu acho que ela gosta, assim, dele como amigo, porém ela já citou também alguns momentos, né, no programa que ela não tem amigo ali, a Saori é muito focada, ela está muito focada no dinheiro, como todos ali estão.
Mas eu creio que essa aproximação com o Dudu é muito mais por interesse mesmo. Ela percebeu, né, que ele é o favorito, é lógico que ela não tem certeza, mas tendo em vista os resultados da roça e principalmente a saída da Ioná, ela percebeu que o Dudu pode sim ser um favorito. E eu acho que essa aproximação dela com ele tem muito a ver com isso, né? E eu achei também super estranho, porque durante o apontamento, né, depois que ele se saiu super bem nas coisas que ele disse sobre a Rayane, ele sentou ao lado dela e ela deu um beijo nele, finalmente, né? Não foi só um selinho. Eu achei super estranho, para ser muito honesta, porque ele vive pedindo um beijo para ela, né? E ela só fica realmente em selinhos, às vezes nem os selinhos ela dá. E ela tampa a boca dele, ela se afasta, ela se esquiva, o que eu acho muito estranho mesmo. Mas dar aquele beijo durante o apontamento, para mim me soa assim mais estranho do que nunca, né? Porque ali no meio do apontamento, mas enfim, eu não posso assegurar, né, 100% do que passa na cabeça dela e nem no coração dela, mas se ela estiver fazendo tudo o que ela está fazendo, iludindo ele, isso é muito complicado. Eu acho horrível uma pessoa brincar com os sentimentos da outra, principalmente porque a gente percebe que ele realmente tem sentimentos por ela, né? E assim, o Dudu não tem a mínima ideia de que ele é amado pelo Brasil, não pelo Brasil inteiro, óbvio, porque tem pessoas que torcem por outros participantes, mas o Dudu é favorito por uma grande maioria de pessoas, né? A torcida dele é imensa, é forte, é dedicada, é engajada, e eu realmente creio que, assim, é o grande favorito a ganhar esse reality e eu creio que ele é muito merecedor. Ele é estratégico, ele é inteligente, ele não precisou ir para baixaria alguma, ele não bateu panela, ele não gritou, ele não humilhou, ele não usou o sentimento de ninguém. Então, eu acho isso uma enorme qualidade num participante, para ser bem honesta, né. Ele tem erros? Lógico que tem, como todos nós, né, pessoal, ninguém é perfeito, ninguém é 100% perfeito. Nós temos defeitos e qualidades, mas pesando, ele tem muito mais acertos, na minha opinião. Ele é amado sim, e assim, o que mais me toca é que ele não tem a mínima ideia, né, então, inclusive depois do apontamento, existiu uma conversa entre o Toninho, né, com a Rai, e ele dizendo: "Não, o Dudu tá totalmente queimado. Ele é um cara que não tem ADMs, o último post dele foi quando morreu o Silvio Santos. Ele tem 300 e tantos mil seguidores, é um cara que tá com a rede parada e não tem ADM, ele bater na roça, ele sai". Gente, uma das coisas que eu mais amo nessa vida é ver quando uma pessoa faz um comentário desse tipo, porque o tombo é tão grande, né. Eh, eu não vejo a hora, de verdade, do Toninho sair e descobrir que o Dudu é o grande favorito para essa edição, né. Então falar esse tipo de coisa e menosprezar ele, né, eu acho isso, assim, horrível, de verdade, né. Não é a primeira vez que o Toninho faz um tipo de comentário assim, ele já comentou com o Nizam uma vez, comparando, né, os seguidores do Nizam, subestimando o Nizam. Então, assim, o Toninho, que tem lá milhões de seguidores, ele acha que ele é melhor que os outros participantes por esse motivo. Toninho, sinto lhe dizer, né, que você pode ter milhões de participantes ali, acho que você tem 3 milhões, mas se você não tem torcida engajada, não adianta de nada, né. E eu acho péssimo você, dizer que, sabe, os outros participantes não são nada, não tem chance de nada, é bater na roça e sai, porque não tem os seus 3 milhões de seguidores. É de uma presunção que eu realmente não gosto, não admiro, acho horrível isso numa pessoa, né, tentar subestimar o outro, e assim, de verdade eu não vejo a hora dele sair e ele ver, né, que tudo que ele comentou é horrível, né, e ele tá super errado. Outra coisa que ele comentou também que eu não gostei, foi ele outro dia dizer, né, que o Dudu tá fazendo tudo que tá fazendo, porque acho que nunca viu mulher na vida,
né, que a Saori estava lá se esfregando nele, fez outros comentários que eu nem vou falar aqui, extremamente de mau gosto com o Creu, e assim, falando que o Dudu nunca tinha visto mulher. Então, outra coisa horrível de se dizer, porque ele não tem a mínima noção da vida do Dudu. O Dudu, inclusive, teve, pelo meu conhecimento, duas ex-namoradas muito lindas, né? E inclusive uma delas faleceu agora há pouco tempo, uma moça linda. E infelizmente ela não está mais aqui entre nós, mas então assim, um comentário super, sabe, deplorável, né? E subestimando o Dudu mais uma vez. Então, os humilhados serão exaltados. Eu sempre gosto de ter isso como foco na minha vida. Eu odeio quando alguém tenta humilhar alguém, sabe? Então, eu quero mais é que isso mude, que o Dudu realmente vá para a roça, volte grandão, né? Infelizmente, algumas pessoas vão grudar ainda mais nele. Inclusive, eu creio que a Saori, como é muitíssimo esperta, porque ela não é marinheira de primeira viagem, ela já participou num outro reality, ela é muito esperta, né? Então, quando ele voltar, ela vai perceber que realmente ele é o favorito e aí é que ela vai grudar mais nele ainda. Mas é nisso que a gente chega às conclusões aí, né, pessoal? Eu acho que um jogo é um jogo. Muita gente fala: "Ah, aquilo ali é um jogo", mas assim, é uma parte da vida real, né? Quantas pessoas que realmente não se aproximam de nós por interesse, né? E eu acho assim que quando a gente fala de jogo, eu entendo o jogo do Dudu, muitas vezes ali realmente você não tem como focar, né, no coração apenas, você tem que fazer o teu jogo, porque afinal de contas é um só que vai ganhar, e são 2 milhões de reais, né? É muito dinheiro, mas assim, vamos ver o que, que vai acontecer hoje à noite, vamos ver se realmente ele vai para essa roça, se ele tem a chance de voltar fazendeiro ou não. Então é isso, eu volto aqui para comentar e muito obrigado por vocês terem chegado aqui no meu canal. Vamos fazer esse canal crescer. Eu vou fazer mais comentários sobre o reality, outros realities que virão. Então, assim, muito obrigado por estarem aqui comigo. Fiquem com Deus e eu espero que vocês tenham um lindo dia. Um beijo.